Nós vamos ouvir agora a doutora Paula Dalla Stella. Alô? Bom dia a todos. Queria parabenizar o pessoal da organização e o convite. É muito importante todas essas ações que a gente faz e, como a Margarete bem falou, públicos diferentes, né, para a gente discutir, de fato, em outras esferas que não sejam sempre as mesmas. O Faverê, lindamente, posso fazer das palavras dele as minhas palavras. Não vou repetir muito do que ele falou aqui. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Então, quem sou eu? Eu sou médica. Eu tive uma experiência pessoal com um paciente neuro-oncológico, o que fez com que eu fizesse minha pós-graduação em neuro-oncologia. E, através desse paciente, ele foi o meu primeiro, na verdade, paciente de cannabis medicinal. Eu vi uma melhora tremenda em relação ao estado clínico durante o tratamento oncológico, vi de perto. É um paciente que usava uma quantidade imensa de medicamento para náusea e vômitos e que sofria muito dos efeitos da quimioterapia. Quando ele começou a utilizar cannabis para a prevenção desses sintomas, a melhora foi muito significativa, me chamou muito a atenção, a um ponto de eu querer, de fato, estudar isso, entender como é que isso funciona, e eu acabei até mudando a área da medicina em que eu atuava. Eu atuava na área da radiologia, no Hospital Sírio-Libanês, e acabei mudando completamente a área. Há quase 5 anos já eu trabalho com medicina funcional e acompanho pacientes em uso de cannabis medicinal. Então, eu acabei, enfim, nem se falava desse tema no Brasil ainda, não era nem assunto, quando isso começou a me interessar. Entrei em contato com diversos pesquisadores de fora do país para entender como é que isso funcionava. Quando eu entendi que existia uma literatura farta sobre o tema, então eu sempre me deparo com médicos falando que não existe publicação e que não tem evidência científica. A gente tem muita literatura sobre o assunto. Eu fiz medicina e, na faculdade de medicina, nunca ninguém me ensinou sobre isso, então eu tive que aprender sozinha. E, obviamente, esses pesquisadores que hoje do meu círculo de amizades me ajudaram muito a entender como é que esse sistema funciona. Bom, a gente não sabe tudo sobre ele, é um sistema hiper complexo. A gente também não sabe muito nem da atuação do próprio canabidiol, em quais receptores específicos que ele atua. A gente tem diversas dúvidas ainda, mas a gente já tem bastante evidência em relação a várias doenças e mecanismos de ação que podem contribuir para aquelas doenças que a gente não tem comprovação científica. Então, eu estou muito feliz de trabalhar com isso, na verdade. Me sinto realizada como médica porque eu vejo os pacientes melhorarem. Então, eu saí de uma área, de repente, da radiologia, em que você só observa o que acontece com o paciente, e quando você tem acesso agora à clínica e você consegue acompanhar esses pacientes de verdade, eu vejo pequenos milagrinhos que eu acho que o Faverê também deve ver todos os dias, coisas que a medicina não explica, a gente não consegue... a dimensão é gigantesca. Assim, eu costumo sempre dizer que quando a gente trata um paciente de cannabis medicinal, a gente não trata o paciente, a gente trata a família inteira, porque o benefício se estende a todos, né? A maioria dos meus pacientes ainda é oncológico, apesar de a medicina funcional ela abranger todas as doenças, não trato crianças. Mas eu vejo não só oncologia, eu tenho muito paciente com doenças autoimunes, desordens gástricas, dor crônica, enfim, uma gama de pacientes aí com doenças raras também. E hoje eu vim falar um pouquinho, eu não vou ser específica num assunto, porque eu acho que muita gente... Eu não sabia, na verdade, o público, então eu entendi que talvez tivessem pessoas aqui que nunca tiveram ouvido falar no tema com uma certa profundidade. Então, eu tentei abranger um pouquinho das coisas mais importantes que eu considero. O tema é muito denso, então, a cannabis medicinal, ou a cannabis, a planta, o nosso sistema endocannabinoide é muito complexo. Quem tiver curiosidade de começar a pesquisar vai ver que não dá para, em 20, 30 minutos, a gente elucidar todas as questões e falar do assunto. Então, eu vou pontuar algumas coisas, provavelmente eu não vou conseguir falar tudo. Eu deixei uma parte da neurologia
como eu sabia que o Favre ia estar presente, eu fiz menos questão de abordar o tema. Então, eu estou mais... a minha apresentação vai ser restrita em algumas outras áreas, e quem tiver depois curiosidade, quiser falar comigo, eu estou à disposição no final da apresentação. Deixa eu voltar, porque eu acho que não foi... Tá. Eu não vou repetir tudo que ele falou. Não sabia também qual que ia ser a ordem, então eu ia contar um pouquinho da história. O Favre já citou que é uma planta utilizada há mais de 10 mil anos antes de Cristo, inclusive o primeiro registro medicinal feito pelo imperador chinês em 2717 antes de Cristo. A cannabis, historicamente, ela tem existe um porquê da gente ter um preconceito em relação a ela. É como se ela tivesse... a história da cannabis medicinal faz com que hoje a gente da cannabis, nem vou falar medicinal, que esse termo acho que nem existe, né? A cannabis. Ela foi proibida em 1915 para fins não medicinais nos Estados Unidos, e nesse momento da história foi feita uma enorme campanha para que a população acreditasse que ela fosse relacionada a minorias, ou ao desemprego, ou a crimes. Então, existe um porquê que muitas pessoas hoje olham a cannabis, né, nesse sentido, um sentido em que o usuário ele é uma pessoa não produtiva, etc. Mas, de fato, não é bem assim, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou aqui contar um pouco da história, e conto um pouquinho da história como é que nos Estados Unidos, em 1996, pelo Ato da Compaixão, foi o primeiro estado americano que ele vai contra a lei federal e permite que pacientes, então, com doenças crônicas, anorexia, HIV, espasmos musculares, artrite, enxaqueca, o câncer, tenham o direito de obter, cultivar e utilizar a cannabis para fins medicinais. Hoje, nos Estados Unidos, existem 46 estados americanos que já permitem o uso medicinal da cannabis, uns mais estreitos ao canabidiol, outros, inclusive, o THC, e o uso recreativo. Boa parte hoje do mundo também já está observando a cannabis com um olhar medicinal, e temos pouquíssimos países em que ela é estritamente proibida, tá? Como a África, Oriente Médio e o Sudeste Asiático. Quem nunca viu uma flor de cannabis, tem um exemplar aí na fotografia. Como o Favre citou, a gente tem um sistema glandular, né, na planta, onde os canabinoides e os terpenos estão dentro dessa estrutura glandular chamada tricoma. E é uma planta extremamente complexa, com diversos compostos químicos que não são só os canabinoides, inclusive terpenos, que é aquele cheiro característico da planta, também exerce uma função farmacológica ativa, inclusive modulando o efeito dos canabinoides. E, como o Favre lindamente também falou, o sistema endocannabinoide está envolvido em diversas funções. Função relacionada ao nosso controle energético, influencia em vários processos fisiológicos, modula o consumo de energia, o transporte de nutrientes, o metabolismo, o armazenamento e a manutenção da homeostase, que é basicamente a função principal desse sistema. Nós temos receptores específicos para cannabis, eu não sei se todo mundo aqui já conhece, eles chamam receptor canabinoide 1 e receptor canabinoide 2. Nós sabemos que existem outros receptores que também fazem parte desse sistema, mas a gente chama o receptor 1 e 2 exclusivamente de receptor canabinoide. O 1 ele está primariamente localizado no sistema nervoso central e periférico e nos órgãos periféricos. E o receptor canabinoide 2, ele está localizado no sistema imunológico, mas hoje nós sabemos também que ele está em outros lugares. Os nossos principais compostos. Então, nós também produzimos substâncias que mimetizam a cannabis. E o interessante, para quem não sabe, o primeiro composto que foi descoberto pela ciência endógeno, que mimetiza o tetraidrocannabinol, o THC, é a anandamida. E os pesquisadores, então, deram o nome de anandamida, porque, em sânscrito, ananda significa bliss, significa felicidade extrema, que é o composto que mimetiza o tetraidrocannabinol. Essa é a foto que eu costumo mostrar nas minhas aulas de um cérebro de um rato,
onde esses pontinhos pretos eles demonstram a localização dos receptores canabinoides no cérebro do rato, que é muito semelhante ao cérebro humano. E eu trago essa foto mais para mostrar a ausência de receptores numa localização estratégica nossa, que é o tronco cerebral, responsável pela frequência cardíaca e a respiração. Então, isso significa o quê? Significa que a cannabis ela é uma substância extremamente segura em relação a uma parada cardiorrespiratória. Eu não consigo fazer uma overdose num paciente com essa substância, diferente de muitas substâncias que a gente usa habitualmente na nossa rotina clínica. Aqui também demonstra na fotografia áreas responsáveis pelo movimento, pela memória, pela cognição, pelo apetite e pela náusea e pelo vômito. Então, eu estou trazendo assim mais essa conversa para um lugar em relação à qualidade de vida, né? Fica todo mundo muito preocupado em relação à cura, né? Será que cura? Será que não cura? Ela cura a epilepsia? Ela cura o câncer? Ela cura a esclerose múltipla? Não. Eu acho que não é nesse sentido que a gente, de repente, tem que utilizar e observar os benefícios da cannabis. Pela prática clínica, o que eu observo muito é o impacto na qualidade de vida que esses pacientes eles acabam recebendo. Então, eu trouxe essa fotografia porque é muito mais amplo do que todas essas doenças citadas nessa foto. Ela né, como o Faveri falou, pacientes com AVC, então um benefício imenso em situações de isquemia cerebral. A gente sabe que para fibromialgia, dor crônica, o próprio diabetes, as neuropatias, ansiedade, autismo, epilepsia, Alzheimer, é muito grande a lista de doenças, porque atrás de algumas e da maioria das nossas doenças crônicas existe um mecanismo inflamatório. E eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Então, eu trago um pouco assim essa discussão em relação à qualidade de vida, né, de uma forma geral. Então, eu não vou ser repetitiva aqui. A gente conversou um pouquinho sobre a neuroproteção e a neurogênese, né? Eu acho que é uma pergunta frequente essa em relação à neuroproteção. Analgésica, antioxidante, anti-inflamatória, ela melhora a qualidade do sono, melhora o humor, reduz a ansiedade e a depressão, ajuda no tratamento oncológico de diversas formas, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, anticonvulsivante e melhora significativa na qualidade de vida de crianças autistas. E aí a pergunta clássica, né? Se a cannabis está em inglês, foi uma brincadeira. Essa figura que está é o professor Meshulam, um dos papas da medicina canabinoide, que eu tive o prazer de conhecer e encontrá-lo diversas vezes, inclusive de fazer as minhas perguntas pessoais que eu aqui comento com vocês. E uma delas foi se a cannabis mata, né, células neuronais, porque as pessoas acabam entendendo que aquela falta de memória momentânea, quando o paciente entra em contato com o tetraidrocannabinol, que é uma perda neuronal, né? Ela vai ficando mais burra ou enfim. Não, isso não acontece, tá? Ao contrário, a cannabis ela tem um efeito neuroprotetor e neuroprogenitor, importantíssimo, que é completamente diferente do que a gente acredita. Na verdade, naquele momento em que o paciente esquece, né, de alguma coisa, é porque a gente tem um receptor ocupado pelo fitocannabinoide. Então, a gente chama os nossos compostos endógenos de endocannabinoides e os compostos vindos da planta dos fitocannabinoides. Quando um fitocannabinoide ele se acopla no receptor CB1, por exemplo, ele impede a passagem de alguns neurotransmissores, impedindo, então, a passagem da memória naquele momento. Mas não significa que aquilo vai durar para sempre ou que aquilo significou a morte neuronal, ao contrário. A gente sabe que os canabinoides são extremamente antioxidantes e têm uma ação neuroprotetora importante, então, é ao contrário. Bom, falei um pouquinho das doenças neurodegenerativas, né? A gente sabe que a neuroinflamação ela é o pano de fundo das doenças neurodegenerativas. Então, mais uma vez, trazendo o aspecto anti-inflamatório dos canabinoides. A gente também sabe que a modulação do sistema endocannabinoide está surgindo aí como uma opção para o tratamento de doenças neurodegenerativas. A gente também sabe que receptores canabinoides estão envolvidos na homeostase, nessa função da mitocôndria importante. Então, essa função anti-inflamatória também está sendo muito descrita hoje em relação ao benefício nas doenças neurodegenerativas.
e também os receptores canabinoides envolvidos na neurogênese, que é a formação de novos neurônios. Não sei se todos sabem aqui, mas há algum tempo acreditava-se que depois de uma certa idade a gente não tinha mais a formação de novos neurônios. Hoje a gente sabe que sim, que existem, e que, além de tudo, o sistema endocannabinoide está envolvido. Eu vou falar. Aqui eu não vou entrar em detalhes, é só para mostrar um esqueminha, quem tiver interesse depois eu posso passar na aula, em relação à neurogênese, que também tem a ver com a cadeia, a cascata antitumoral dos canabinoides. Então, a gente sabe que eles influenciam na proliferação, diferenciação e sobrevivência celular, e, ao contrário, acontece no câncer. Quando a gente tira a sinalização de uma cadeia aqui de AKT e mTORC, o resultado disso é a morte celular. Então, numa célula saudável, os canabinoides eles exercem uma ação fisiológica, tipo de proliferação, diferenciação e sobrevivência. O que não acontece, por exemplo, numa célula oncológica, uma célula tumoral. Na célula tumoral, em alguns tipos de câncer, e não todos, e a gente viu isso em alguns modelos de células, né, em cultura de células e modelos animais, a cannabis exerce sim, um efeito antitumoral, e uma das vias é exatamente essa via que, numa célula saudável, é fisiológica, numa célula tumoral, ela acaba resultando na morte celular. Aqui que a Margarete acabou de falar, então, aquele estudo dos ratinhos que mostra, que sugerem em que há uma reversão, né, do dano cerebral da idade. Existe um termo que eu escutei em algumas conferências, que em inglês eles falam inflammaging, que, a partir de uma determinada idade, o nosso cérebro começa a inflamar, que é, enfim, a inflamação referente à idade mesmo, e que isso tem... existe uma correlação com a demência, por exemplo. E aí eles fizeram um estudo em ratos, mas o estudo sugeriu, a conclusão desse estudo é que a cannabis, em doses muito pequenas, foi capaz de reverter os danos relacionados ao envelhecimento do cérebro. Tem alguns... Eu fiquei em Israel durante um mês, o ano retrasado, para entender como é que funcionava o sistema lá, como é que era a cannabis medicinal em Israel, como é que os médicos prescreviam, como é que existia isso, né? E eu fiquei em contato com alguns médicos e alguns relatos importantes. Eu trago esse que foi de era uma casa de pessoas que tinham sido colocadas lá para envelhecer, enfim, estavam sem famílias, etc., e que eles começaram a administrar doses bem pequenas de THC para essa população. E eles notaram que essas pessoas entre 70 e 80 anos de idade, eles melhoraram muito em relação à interação social. Enfim, eles já estavam mais reclusos, ou eles não queriam... enfim, sair da frente da televisão ou aprender nada novo. E, com a administração dessas pequenas doses, mudou o ambiente. Eles voltaram a jogar baralho e, enfim, e tiveram um comportamento diferente do habitual, que chamou a atenção de quem estava fazendo o estudo. Isso me contaram, então eu estou passando aqui para vocês. Inclusive, escutei numa conferência sobre esse acontecimento. Então, enfim, eu acho que tem bastante coisa para a gente explorar aí nesse sentido. Quando eu falo, eu falei anteriormente em relação à inflamação crônica, né? Hoje a gente sabe que a inflamação crônica ela é pano de fundo para a maioria das nossas doenças crônicas. A gente sabe que a gente precisa de uma série de fatores para adoecer, e principalmente para manter esse estado de doença. Então, se a gente não reverter, por exemplo, o estilo de vida, etc. e tal, a alimentação, a gente continua perpetuando a causa daquela doença, né? E eu trouxe essa figura porque, além da cannabis ela
poder ter uma ação benéfica em tudo isso, eu trago bastante a atenção no quesito da inflamação. Assim, eu trabalho com medicina funcional e eu costumo sempre trazer isso nas minhas palestras, porque o que eu percebo mesmo na clínica, e eu acho que isso é importante, claro que a cannabis medicinal ela é uma ferramenta importantíssima, mas é aquilo que o Faveri falou, não é todo mundo que responde, né? A gente tem aí pacientes que não, de fato não respondem, não gostam, tem efeitos colaterais que às vezes são indesejáveis. Eu costumo, assim, dentro da própria, os pacientes oncológicos, né, eles chegam com diversas dúvidas em relação ao uso do tetra e do canabinol. E existe essa discussão no consultório se é droga, se é ilegal, se não é, e o efeito colateral ser psicoativo, e como é que lida com isso, enfim. E tem pacientes que, de fato, não conseguem, não querem, e é uma limitação. Mas que eu trago também só a reflexão de uma mudança de hábito mesmo. Os pacientes, a cannabis, às vezes, ela não é sozinha a salvação do problema. Então, ela precisa, de fato, de uma mudança geral de hábito, de alimentação, de estilo de vida, de prática de algum exercício físico, atividade, enfim. Também é um ponto de reflexão, só para a gente não também achar que ela é a aspirina do século XXI, né? Ela é muito boa para diversos momentos, mas também tem suas limitações. A gente já falou, então, do potencial anti-inflamatório, né, da cannabis. Ela inibe aí a proliferação e a secreção de citocinas inflamatórias. Ela pode ter eu tenho pacientes com doenças autoimunes, inclusive com esclerose múltipla, com resultados fantásticos com o uso do canabidiol. E, de fato, ela pode ser um imunossupressor muito interessante nesse tipo de tratamento. E a gente sabe também que o mecanismo anti-inflamatório da cannabis é completamente diferente das drogas anti-inflamatórias não esteroides que a gente está acostumado a utilizar. Então, tem menos efeitos colaterais. A ação antioxidante da cannabis é muito importante. Assim, a gente sabe que o aliado ao tratamento oncológico está muito relacionado a essa ação antioxidante dela. Inclusive, em outras doenças, por exemplo, a aterosclerose, reduzindo a progressão das placas, podendo prevenir o Alzheimer ou doenças neurodegenerativas. E contra o estresse oxidativo, que é um mecanismo bastante conhecido no meio científico, que pode causar uma lesão celular, lesão da mitocôndria, e os canabinoides, então, têm um grupo fenol bastante ação antioxidante bem expressiva, protegendo aí a célula, então, do estresse oxidativo. No câncer, né, onde eu tenho muitos pacientes que utilizam não só o canabidiol, mas como o tetraidrocannabinol. E eu gosto muito, em paciente oncológico, de sugerir esse tratamento, porque eu não vi até hoje nenhuma substância que tem, de fato, uma ação antináusea e antivômitos induzidos pela quimioterapia tão fantástica e tão rápida quanto o tetraidrocannabinol. Assim, é impressionante quando você observa um paciente. Normalmente, esses pacientes... A gente sabe que a náusea tardia, né, que é a náusea que, após 24 horas que o paciente não está mais sob supervisão médica, ele já foi para casa, é o sintoma que mais impacta na qualidade de vida do paciente. O vômito, o paciente, quando ele vomita, ele alivia e, enfim, muda-se o humor. A náusea, não. A náusea é aquele sintoma que o paciente ele pede ajuda, ele não consegue trabalhar, ele não consegue exercer as funções diárias dele por causa da náusea, muitas vezes. E a fisiopatologia da náusea, os nossos receptores endocannabinoides estão envolvidos em diversas fases da fisiopatologia da náusea. Portanto, a cannabis, de fato, tem uma ação muito positiva nesse momento do tratamento. A gente já falou sobre o possível efeito possível não efeito antitumoral. O que a gente não sabe ainda são as doses relacionadas a esse efeito, então a gente ainda tem muita dúvida. Então, eu sempre saliento muito cuidado com o que vocês veem na internet. Não saiam fazendo o esquema de tomar 60 gramas em um mês. Os tipos de tumores são muito diferentes, as respostas entre as pessoas são muito diferentes. Não é assim que funciona, tá? E muito cuidado de onde vem esse óleo, qual foi o solvente. Então, fazer uma quantidade gigantesca, né, de óleo, sem saber de onde esse óleo veio, etc., precisa ter muito cuidado. Às vezes, a gente acaba machucando um paciente na tentativa de ajudá-lo, mas a gente acaba machucando o paciente fazendo isso.
Eu sempre peço para, né, quem está fora e não tem alcance, que procure um médico, que faça isso sob supervisão, e que, se aquele médico não aceita, peça uma segunda opinião. Sempre vai ter um médico, né? Você tem o direito de ter uma segunda opinião. Você não precisa ficar refém do médico que não quer que você utilize uma terapia que, né, pode fazer bem para você. Em relação ao câncer também, enfim, analgésico, né? A gente sabe que a dor do câncer é uma dor que às vezes utiliza de analgésicos potentes, como opiáceos, e a utilização da cannabis também nesse momento da vida do paciente pode reduzir essas medicações, inclusive retirar essas medicações e ajudar então na analgesia. A ansiedade, depressão e sono, né, que é comum nesses pacientes. Obviamente, os distúrbios do sono, os pacientes acabam ficando meio deprimidos e ansiosos. Então, eu percebo muito que a combinação do tetraidrocannabinol e do canabidiol em momentos diferentes ajuda muito esses pacientes a lidarem com a ansiedade, com a depressão e com os distúrbios do sono. E estimulante do apetite. Eu também não conheço nenhuma medicação em que o paciente, além da estimulação do apetite, o paladar melhora. A gente sabe que tem algumas quimioterapias em que a alteração do paladar é tão importante que o paciente não tem mais vontade de comer. Então, associado à náusea, mas alteração do paladar, esses pacientes tendem a ter uma perda ponderal, uma perda grave, que vai comprometer o tratamento, principalmente em relação à perda muscular. Então, quanto menos musculatura tem esses pacientes, menos expectativa de vida a gente espera deles, né? Então, manter o peso, principalmente na questão muscular, não na questão da gordura, mas na questão muscular, é muito importante para eles. E a cannabis, o tetraidrocannabinol, principalmente, é um ótimo estimulador do apetite. Esse é um resumo, enfim, não vou entrar em detalhes em relação da ação antitumoral, principalmente do canabidiol eu trouxe, mas o tetraidrocannabinol também, tá? Foi a fotinho anterior. Em relação, então, à ansiedade e depressão, diversos estudos já falam sobre isso, inclusive aqui no Brasil, né? A gente sabe que tem estudos importantes do Guimarães e do CRIPA em relação à ansiedade, à esquizofrenia, né? E à depressão. Então, os distúrbios do sono também. A minha aula vai ficar disponível, os trabalhos estão todos aqui, tá? Eu deixo disponível, enfim. Depois, eu trago aqui, então, enfim, uma curiosidade. Eu tive, enfim, a curiosidade de saber quais eram os medicamentos mais vendidos no Brasil. Esse dado não está tão atual, mas eu consegui pela Associação Brasileira de Indústria de Medicamentos Genéricos, o Progenéricos. E os medicamentos mais vendidos entre 2015 e 2016 no Brasil são analgésicos, antidepressivos, antihipertensivos e remédios para o controle do colesterol, né? E aí eu fui fazer o exercício de o que acontece nos estados que legalizaram a cannabis, né? Como é que foi lá? Quais são os medicamentos e como é que funciona isso lá? E eu não achei exatamente a resposta da minha pergunta, mas eu achei um estudo apresentado pelo Health Affairs, que examinou os dados do Medicare. O Medicare é como se fosse um SUS americano, é um pouco diferente o sistema de saúde lá do que aqui, mas em paralelo a gente pode falar que parece um SUS. E os dados entre 2010 e 2013, né? De examinar o que aconteceu, de fato, na prática clínica dos médicos nos estados em que foi legalizada a cannabis. E a gente sabe, então, que o Medicare economizou cerca de 165 milhões em 2013. E que estima-se, né, que se a cannabis medicinal ou cannabis ela tivesse sido disponível em todo o território americano, a economia seria em torno de 470 milhões de dólares. E os estados, então, em que os estados americanos em que a lei permite o uso da cannabis, o número de prescrições para dor, depressão, ansiedade, náusea, psicose, convulsão, distúrbios do sono e espasticidade reduziram, tá? Então, exato. Então, isso é como o Faveri falou, né? A gente está indo para uma questão que não é só médica, social, é política. A gente está avançando num tema muito importante aqui, né? Estamos em épocas de eleição, é um momento tenso aí para o Brasil, de uma certa forma, mas eu acho que a gente tem que observar o que está acontecendo lá fora em relação
a redução de prescrições de medicamentos, né, e utilizar uma planta com menos efeitos colaterais. Então, tem não só o gasto público, ou, né, o nosso mesmo, né, individual, mas tem aí toda uma forma de tratamento em que a gente pode ser diferente, né, e ter resultados diferentes do que a gente já tem, porque hoje, não sei, a minha experiência, assim, quando eu percebo que os pacientes eles estão tratando sintomas e não a causa do problema, de fato, a gente não vê uma melhora significativa no tratamento. Então, diferente de você, quando você trata um paciente, aquilo que eu comentei, você muda, né, diversos aspectos da vida daquele paciente, inclusive adicionando a cannabis como tratamento, e você vê um baita impacto, né, na resposta terapêutica. Bom, a gente já falou aqui diversas vezes, eu faço parte da diretoria científica da AMAME e, enfim, a AMAME tem essa ação direta de inconstitucionalidade, né, no STF, foi citada já 2 vezes. Ela acredita que ela queria afastar, na verdade, o entendimento que criminaliza o plantio e cultivo da cannabis para fins medicinais, quando o paciente estiver autorizado para fazer uso da substância pela agência reguladora, né. Ela entende que isso é um direito constitucional do indivíduo. Eu trago essa foto, às vezes eu mudo um pouquinho, mas assim, é só para relembrar, né, que muita gente ainda, infelizmente, associa o uso da cannabis com pessoas, talvez, que não sejam favoráveis à sociedade de qualquer forma. Então, pessoas que não contribuem, são preguiçosas, ou eu escuto, enfim, diversas coisas no consultório esquisitas em relação a isso, mas que, na verdade, né, a gente sabe que o paciente de cannabis medicinal hoje, ele poderia ser qualquer um que está sentado aqui. São pessoas que têm, normalmente, doenças sérias, né, estão tentando lidar com esses sintomas. Eu acho que um dos efeitos mais positivos da cannabis é que ela dá a liberdade do paciente de controlar o seu próprio sintoma. E isso tem um ganho gigantesco, né? Ele não depende só do médico. Agora ele consegue sozinho fazer isso. E essa liberdade que o paciente sente impacta muito na vida, tanto social dele, mas profissional principalmente, porque ele consegue, dependendo da doença que ele tem, controlar esse sintoma muito bem, e às vezes nem os colegas precisam ficar sabendo, né, daquela condição ou alguma coisa. Nessa foto aqui eu trago, infelizmente, eu acho que eu só tenho mulheres, eu não sei porque eu acabei não trocando essa foto, mas eu tenho muitos pacientes do sexo masculino, e essa foto aqui eu trago desde pacientes oncológicos até com Alzheimer, mulheres maravilhosas, epilepsia, a gente tem, enfim, mulheres maravilhosas, dor crônica, que são completamente diferentes da foto que eu mostrei anteriormente, né? Eu espero que eu tenha plantado uma semente aqui hoje, que vocês tenham entendido. O que vocês não entenderem, eu fico à disposição, né? E aqui o professor Meshulam, em Israel, quando eu visitei o laboratório dele há 2 anos atrás.